Boa noite, irmãos. Aqui, irmão Narciso, com o quarto vídeo. Este sempre é a continuação da profecia do Pai e o cumprimento do Filho. Vamos dar a sequência para que não possamos fazer muita introdução, mas vamos já no assunto. O que eu tenho para dizer hoje é Isaías, capítulo 42, versículo 1 a 44. Aqui o Yahweh vai voltar a habitar no templo de Isaías, capítulo 42, versículo 1 até 4. Nesta profecia, o Yahweh, pela boca do profeta Isaías, diz: Eis que aqui o meu servo, a quem sustenho, o eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Vai produzir juízo entre nós, os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo, não faltará, nem será quebrada, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Aqui está claro, vendo que o Yahweh, neste servo que virá, que ele escolheu e que foi eleito por ele mesmo, e que ele tem o prazer e que a sua alma se contenta, ele vai pôr também um espírito neste mesmo servo. E neste servo nos produzirá grandes juízos a nós os gentios, que somos nós. E também ele diz, não claramente, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Ele não discutiu, nem brigava, falava quando ele podia falar, não quando alguém lhe disse que deve falar, não. Ele falava de acordo com quando ele podia falar. E vamos ver este todo dito, esse juiz que ele trouxe e as doutrinas que ele trouxe, se no velho, como dizem o Novo Testamento, também confirma. Isto é só para te clarear que estamos a ler o Antigo Testamento no contra-Antigo Testamento de Mateus, já no Messias. Quer dizer, o Antigo Testamento nos Antigos e o Antigo Testamento para com o Novo Testador, que é o Messias. Isto está em Mateus capítulo 12, versículo 16 até 21. Ele testifica também que é ele que é o Espírito. Vamos agora confirmar. Recomendava eles, rigorosamente, vou repetir, recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrisse, quer dizer que o Messias está a falar com o povo, este milagre, isto tudo que eu estou a vos falar, não falam a ninguém que eu vos fiz isto. Então ele recomendava, quando fazia tudo nas calmas, não podia ele bater no peito e se divulgar, porque eu fiz aquilo, não. Messias não fez isso. Até inclusive quando curava, lhes dizia que não falem, porque ouviu do Pai que não podia ele bater boca, fazer trombetas aos bocas, fazer-se vozes altas nas ruas, porque ele é que faz, ele é que cura, não chegou de fazer isso. Então ele até aqui proíbe que não avise, não fale nada que isto aconteceu.
para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Está a ver? Por isso que ele falava que não avise, porque isso foi profetizado. Esta é a profecia que ouviste aqui, que este espírito que foi escolhido não fará divulgação nas praças, a bater voz alta, a dizer que eu é que fiz, não chegou a falar. Inclusive ele falava ao contrário, que não conte a ninguém o que eu te fiz. Ele falava muitos trechos que ele falou isso. Tanto naquele cego também ele falou. No cego. Ele falou, até foi ele próprio cego, foi chamado pelos os escribas, os fariseus, os sacerdotes, a lhe perguntar, porque ainda eles disseram, não é esse cego que estava na praça a mendigando, a pedir esmola? E outro a dizer que sim, é ele mesmo, chamam aqui. Aí começaram a lhe fazer interrogação. Tá vendo? Então, ele não chegou a divulgar nenhuma palavra. Isso é para que se cumpra o que está escrito no Antigo Testamento. Por isso que aqui é o cumprimento. Que diz, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Tudo que eu falei no Antigo Testamento, aqui ele está a confirmar. Porém, sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo, e não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Está claro? Isto é que o profeta falou, e ele também o cumpriu. Ele cumpriu como? Mandar calar. Quando ele curava, dizia que não fala a ninguém, porque assim está escrito que a voz dele não podia contendar com ninguém, nem teria discutido com ninguém, que eu fiz isso, com não sei o que. Há momentos que o Messias lhe perguntava, com que autoridade você faz isso? Ele não batia na boca, não, eu faço com autoridade de mim mesmo, ou do... Não. Ele ainda deu contra-pergunta a lhe dizer, se vocês me perguntam que com autoridade, qual é a autoridade que eu faço isso? E o João Batista, o que vocês dizem sobre ele, do que ele fazia? Ele fazia com que autoridade? Se vocês responderem, então eu vou responder o que vocês querem também. Eles ficaram a murmurar. Se falar vamos ver que ele é profeta. Se falarmos que o João Batista fazia por intermédio do Criador, então ele é profeta. Se fazia por intermédio dele mesmo, então vamos ver, muita coisa. Então, eles não conseguiram responder. Eles disseram que não sabemos. Então o Messias também lhe disse, sei que vocês não sabem, também não sei. Cumpriu ou não cumpriu? Está ali o cumprimento. Por isso que ele, quando curava, dizia que não vão falar a ninguém. Não chegou ele a bater no peito, eu é que fiz. Eu fiz isso com autoridade, não chegou de falar isso. Então, porque já estava profetizado que ele não podia falar, não podia abrir boca. Vamos continuar. Vamos continuar. Agora o Criador vai habitar no templo de Jeremias, capítulo 31, versículo 15. Criador, o Yahweh, vai habitar em Jeremias, capítulo 31, versículo 15. Que agora ele vai abrir a boca e sairá o volume que diz. Assim diz o Yahweh. Uma voz se ouviu em Ramá. Lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Repito, assim diz o Yahweh. Uma voz se ouviu em Ramá. Lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existe mais. Existe este cumprimento? Será que existe esse cumprimento?
que a Raquel e a Raquel que a Ramá, entre outros, existe. Vamos provar. Eu basculei, consegui lutar para bascular e encontrei que esta profecia de Jeremias, capítulo 31, versículo 15, foi cumprido pela boca do próprio Yahushua. Vamos agora dizer no cumprimento do Hamashia. Mateus capítulo 2, versículo 16 até 18. Mateus capítulo 2, versículo 16, 18. Que diz: Quando Herodes percebeu que os magos o tinham enganado, ficou furioso, mandou matar todos os meninos de Belém e de toda a terra, o território vizinho, de 2 anos para baixo, de acordo com o tempo indicado pelos magos. 17. Assim se cumpriu-se o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento, e Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolado, pois não existe mais. Está aqui o cumprimento em Mateus capítulo 2, versículo 16, 18. Volto a repetir, Antigo Testamento, porque aqui ainda o Messias não nos deu o Novo Testamento. Ele só apenas está a cumprir aquilo que o Antigo Testamento prova. Ele está a mostrar sempre, como ele diz em Mateus, que ele diz que eu não vim tirar as leis de Moisés, mas apenas os cumprir. Então, ele apenas ainda aqui só está a cumprir o Antigo Testamento. Ainda não temos um Novo Testamento. Ainda não estamos no tempo da graça, mas sim sempre debaixo da lei. Por isso que eu volto a repetir em Mateus capítulo 2, versículo 16, que diz: Quando Herodes percebeu que os magos o tinham enganado, ficou furioso, mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, de acordo com o tempo indicado pelos magos. Assim se cumpriu-se o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolado, pois não existem mais. Está claro ao testemunho de Jeremias, capítulo 31, versículo 15, que assim testifica o grito de Ramá, que a Raquel chora, não quer consolo. Aqui o cumprimento. Mais uma vez, o Messias falou a verdade, que eu só vim cumprir, não ainda tirar as leis de Moisés, mas o cumprir. Vamos começar aqui em Jonas, capítulo 1, versículo 17. Jonas, capítulo 1, versículo 17. O Yahweh entra em Jonas, realiza esta ação. Então, Jonas, capítulo 1, versículo 17, que diz: Preparou, pois, o Yahweh um grande peixe para que traga-se a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Na barriga do peixe. Entranhas quer dizer que na barriga ou nas costelas do peixe. Ele estava 3 dias nas costelas ou na barriga do peixe. Este cumprimento está em Mateus capítulo 12, versículo
40. Mateus capítulo 12, verso 40. Neste verso, quando apareceram os escribas e os fariseus hipócritas, doutores da lei, eles vêm tentar o Hamashia a lhes dizer, porque o Hamashia já foi dito que não pode se ouvir a voz dele em vão quando é pedido dos homens. Então ele perguntaram, vieram lhe tentar lhe dizer, Hamashia, dê-nos um sinal. Ele disse, essa geração perversa e adúltera não terá um sinal senão do Jonas. Vamos confirmar isso. Mateus capítulo 12, versículo 40, que diz, de fato, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Cumpriu-se. Isso era uma profecia da barriga de Jonas. Pensou que estava a se fazer por acaso, mas não. Era a forma da morte do Hamashia. Morria em 3 dias, ressuscitava. Morria no primeiro dia, no 6º dia, e no 3º dia, que é domingo, ressuscitava. Esta era uma profecia com relação a o Yahushua, o Salvador. Aqui vamos em Provérbios, capítulo 30, versículo 40. Aqui o Yahu entra para o provérbio e põe a sua boca e sai estas palavras. Provérbio capítulo 30, versículo 4, que diz, quem subiu ao céu e desceu? Nesse texto verás N perguntas, mas eu distorci o texto, que na qual depois, para começar a ter sempre as respostas de acordo essa profecia. Então, lá no próprio 4, vais ler toda a linhatória, que ele fala até do nome, mas não vai. Para mim, o caso essencial que fala do Hamashia, que ele cumpriu. Este texto eu distorci só em 2, para mostrar o cumprimento de Hamashia no Novo Testamento. Vamos agora ver o cumprimento do Novo Testamento. Aliás, no Antigo Testamento, o que diz? Provérbio capítulo 30, versículo 4 diz, quem subiu ao céu e desceu? Quem é que subiu ao céu e desceu? Quem? A resposta vais encontrar em João capítulo 3, versículo 13. João capítulo 3, versículo 13. Neste versículo vai responder o que o provérbio pergunta, quem é que subiu e desceu? Aqui responde, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, é o Hamashia. Esta conversa, essa passagem é complementar quando ele fala com Nicodemos. Chamou Nicodemos, o Nicodemos foi ter com ele e começou a conversar com ele a respeito de tudo quanto é renascer de novo, batismo, entre outros. E quando ele fala no Nicodemos, ninguém já subiu ao céu senão aquele que desceu. Aqui o cumprimento está bem falado a partir do provérbio. A profecia do provérbio está complementado aqui. Aqui ele diz, provérbio capítulo 30, versículo 4. Noutra questão diz o seguinte, porque ali é questionário, está lá questionário. Responde, diz assim o seguinte, quem encerrou os ventos nos seus punhos? É uma pergunta. O provérbio está a perguntar quem é que encerrou os ventos dos seus punhos. Queremos saber, ele pergunta saber se quem é que encerrou. Se você na verdade sabes, então sabes como responder. Não responde porque na sua própria livre pensamento. Porque o Hamashia já deixou o texto para que ele responda. Não você. Então a resposta está em Mateus capítulo 8, versículo 4 até 26. Mateus capítulo 8, versículo 24 até 26. Mas eu só vou ler o objetivo, que é no versículo 26, que é a resposta disso. Por que tanto medo? Homens de pouca fé. Respondeu ele, então
Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Repito, por que tanto medo? Homens de pouca fé. Homens de pouca fé? Respondeu ele. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. A tempestade calmou. Está aí a resposta. Por isso que eu estou a dizer, irmão, não responda por si. O Messias já deixou a resposta disto. Por isso que ele disse, eu sou o cumprimento. Eu sou o cumprimento. E ali o texto está claro, vou voltar a repetir. Se eu estou a rir porque eu estou a achar uma grande emoção com relação a isso. Olha as respostas simultâneas. Primeiro, quem subiu ao céu e desceu? A resposta está, ninguém subiu ao céu, e senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É o Hamashiach, que nasceu da donzela Maria e do próprio pai José. E José não é pai dele. Ele é simplesmente configuração de pai. Ali está bem claro que é o Hamashiach. E no próprio Provérbio 4 tem outra questão, que é a segunda questão. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Aqui está mesmo claro quem encerrou os ventos. Aqui está. Por que tanto medo? Homens de pouca fé? Respondeu ele. Então, levantando-se, repreendeu os ventos até e o mar. Lhe repreendeu e fez-se uma grande calma. Está aqui a resposta claríssima. Não deixa dúvida. Pronto, está muito claro, sem nenhuma dúvida. Então você tem, começa a congelar o vídeo, vai revendo até que você chegar ao entendimento. Em Isaías, capítulo 43, versículo 19. Yahweh entra em Isaías, capítulo 4, versículo 43, versículo 19. Isaías 43, 19 diz o seguinte: e eis que farei uma coisa. Agora estamos a chegar em que o momento, o Criador, aí já é por isso que eu estava a falar, que eu falei tempos atrás, que vai chegar um momento em que o Antigo Testamento acabará e virá o Novo Testamento. Porque o próprio Criador também vai avisar que tem que ter já uma coisa nova. Tudo que você me testificou tem que ser ultrapassado. Agora faz uma coisa nova. E o filho também, como é obediente ao pai, ele diz, sim papai, vou obedecer. Então, aqui já estamos a chegar na fase de que ele já está a vir dizer que é o Novo Testamento. Porque o pai também lhe avisou das nova coisa. Aí, vamos agora chegar no assunto. Em Isaías 43, 19 diz, e eis que farei uma coisa nova, e agora é presente, agora sairá a luz. Quem é a luz? Hamashiach, o Yahushua, Immanuel, sairá a luz. Porventura, não o sabereis? O pai pergunta. Esta coisa nova que eu trazer, e agora que vai ser resplandecida uma grande luz, será que você não vai saber? O pai pergunta a ti. Mas eu já disse, irmão, não responda por si, porque o Hamashiach não deixou nada no obscuro. Ele deixou tudo claro e transparente como a própria sua luz. Não responda. O pai perguntou não para ti, não para mim, mas sim para o próprio Yahushua. Porque o Yahushua sabe como responder. Ele tem como responder. Por isso que ele responde em Mateus capítulo 26, versículo 28. Mateus capítulo 26, versículo 28. Responde com toda a caridade. Ele diz, sim papai,
Agora ouça que ele vai responder. Porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Está a ouvir que é Novo Testamento, porque o pai lhe diz que novo. E ele também diz Novo Testamento. Novo Testamento. E quem é que está a falar? A luz que foi enviado por nós e que é derramado por muitos para remissão dos pecados. E é por isso que o pai diz que será que quando este Novo Testamento que eu enviar junto de vós agora, hoje, não vão saber? Está aqui, estamos a saber. Quem é que te tirou o pecado? É o Hamashia, é a luz. Vou repetir, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Isto é no momento do cálice. Vamos chegar, momento do cálice. E ele falou claramente que eu agora vos dou Novo Testamento. Por que ele está a dizer que eu estou a vos dar o Novo Testamento? Porque ele já vai morrer, já vai ser crucificado, ou então vai ser pendurado já no madeiro. Ele já vai ser pendurado no madeiro. Razão pela qual agora ele conclui que agora Novo Testamento vos deu, porque o Pai também já disse em Isaías que eu vos farei um renovo. Eis que farei uma coisa nova. Eu vou fazer uma coisa nova. E a coisa nova é qual? É este que morrerá por pecado de nós, que trará para nós um Novo Testamento. Está aqui claro como cristalina. Está aqui a resposta, o próprio Hamashia respondeu. Vamos. E eis que farei um caminho no deserto e rios no ermo. Agora, vamos compreender. Quando eu estava a falar no texto anterior, que há um texto que casa, que ele, tanto o Messias como João Batista, os dois vieram simultâneo, foram programados no Pai para virem simultâneo. Não demorou muito tempo, o outro também surgiu, nasceu. Então, João Batista nasceu primeiro, não demorou, o Yahushua também nasceu. Então, tudo isto aconteceu para que se cumpra o que foi dito nos antigos. E eu, Isaías 43, 19. Vais ver os dois. Vais encontrar o Yahushua a responder o Novo Testamento. E o próprio Mateus, aliás, o próprio Mateus, capítulo 3, versículo 1, 3, também está a falar do testemunho daquele que abriu o caminho do que o Yahushua está a vir, que é o Novo Testamento. Então, ele continua: eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo, no deserto na mesma. Então, ele além de mandar uma coisa nova, que é o Yahushua, que diz Novo Testamento, então também ele mandou um que vai vir endireitar ou abrir os caminhos no deserto. E quem é este que veio? A resposta está em Mateus capítulo 3, versículo 1 a 3, que diz: naquele dia apresentou-se João Batista no deserto. Está ali, é deserto, que está vindo deserto da Judeia, proclamando: convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. E é dele que falou Isaías. Está aqui o texto, viste? Está aqui claro, irmãos. O texto está claro que é para endireitar o caminho. A voz que está clamando no deserto. E ele diz que é para endireitar o caminho, porque o reino dos céus está próximo. Porque é dele que falou o profeta Isaías. E este profeta Isaías que falou que é o Novo Testamento, e ao mesmo tempo que esta voz que clama no deserto, endireitar o caminho. Então vais encontrar o cumprimento em Isaías 43, 19. E Mateus 23, Mateus 3, 1, 3, Mateus 26, 28. Vamos dar sequência. Isaías 8, 8, 16. Isaías
8:16, que diz. Aqui, repetidamente, eu meto os dois trechos entre ligar e desligar. Ligar o texto e selar a lei. Agora, depois de receber o Novo Testamento, o pai aqui abre e disse ao filho, para agora você fazer os ligamentos e ao mesmo tempo selar a lei entre os meus discípulos. Isto está em Isaías 8:16. Isaías 8:16. Depois do Novo Testamento, agora o pai está a dizer que sela a lei. Sela agora a lei, porque Novo Testamento eu já estou a te dar. Agora deves selar a lei entre os meus discípulos. É aqui que na qual, depois do cumprimento de Hamashia, o pai manda agora selar a lei, que ele diz, liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Isto, vamos dividir o texto. Primeiro, vamos dividir o texto que é de ligação do testemunho. Então, em João capítulo 8, versículo 29, vamos ter aquilo que ele próprio testifica de ligação da lei. João capítulo 8, versículo 29 diz, aquele que me enviou está comigo, está a ligar. É outra ligação. Ligou muito mais que aquele que está com ele, aquele que está com ele, aquele que está com ele, é que lhe enviou. Ele diz, aquele que está com ele é que lhe enviou. Então, está a ligar e está a dar o testemunho. Ele não me deixou sozinho, não lhe deixa sozinho, o Yahweh, porque eu sempre faço o que é do seu agrado. Está aqui a ligação também, que ele diz que ele sempre faz tudo que agrada ao Criador. Por isso ele nunca se desligou do Pai. Nunca desobedeceu ao Pai, porque se desobedecer ao Pai, logo está a se desligar do Criador. E ele aqui está a dizer que ele está comigo, aquele que me enviou. E ao mesmo tempo, eu faço apenas aquilo que agrada. E eu pergunto ao irmão, fazes o que o Yahushua lhe agrada? Primeira coisa, você habita em templos que os homens fizeram. Isto já não, os olhos de Yahushua, tanto do Pai, não é benéfico. A lei já foi selada, você continua a pagar dízimo. Quem é que te disse que você deve pagar dízimo? Será que é o Hamashia? Não, porque você faz a vontade dos homens, então você não faz a vontade do Hamashia. Então, logo você desvincula de Hamashia. Vamos agora sobre selar a lei. Já falamos de ligação do texto, do testemunho. Agora, sela a lei entre os meus discípulos. Esse sela a lei entre os meus discípulos está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Aliás, até 17. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13 até 17. Mas eu vou ler o 14 apenas. E depois vocês em casa concluem com outros textos. O outro texto diz que é para selar a lei entre os meus discípulos. Quem vão dar testemunho que o Hamashia selou a lei é os discípulos. E aqui um deles testifica isto. Isto podes ver também em Gálatas, capítulo 3, versículo 2. Versículo 2. Vais ver de 10 até 13. Também podes ler. Aqui diz o 14, Coríntios 14. Versículo 14 diz, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, lá nas vossas igrejas, falam de dízimo, falam de lei. Só não falam, a única lei que não falam, outras leis eles não falam. Aquelas de olho por olho, dente por dente. Faca com faca feriste, com faca ferirás. Eles não falam dessa lei. Apenas só se apegam em dízimo. Este é que eles gostam, o interesse de dinheiro. Eles se apegam nisso, mas a lei aqui já vai ser abolido, mas eles continuam a mexer naquilo que já está abolido. Vamos ler. Porque até hoje
o mesmo véu que a lei está por levantar. Eles levantam esta lei na ligação do Velho Testamento, o qual foi por Messias abolido. Está aqui. O Pai diz em Isaías 8:16, que diz: sela a lei entre os meus discípulos. O próprio discípulo também cumpriu como estava escrito em Isaías, que eu estou a falar só, mas quem sela a lei é o Hamashiach. Assim o discípulo cumpriu como está dito na profecia de Isaías, que é o apóstolo Shaul. O discípulo Shaul cumpriu. Vamos terminar agora com o vídeo, mas com esse trecho de Isaías 66:2. Vamos, Isaías 66:2, que diz: porque a minha mão fez todas estas coisas, sim, e todas estas coisas foram feitas por mim, sim, diz o Yahweh. Ok, é ele mesmo que tem que dizer, porque ele é que fez o céu e a terra, e tudo quanto está debaixo da terra, como lá em cima nos céus, e em cima da terra, ele é que fez, o homem só transforma, claríssimo. Mas eis para quem olharei. Ele está a dizer: eu apenas olha para quem vou olhar, estou a vos avisar para quem eu vou olhar. Ele diz o seguinte: para o pobre e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Ele diz: só vai olhar para aqueles que são abatidos de espírito e aqueles que têm medo da palavra do Yahweh. Mas esses que estão nos armazéns, aqui o Criador diz: todo aquele que tiver medo da sua palavra e os abatidos de espírito, ele vai olhar para eles. Mas esses não têm medo da palavra do Criador. O Criador já disse que no Filho dele para selar a lei, mas eles continuam a insistir a coisa que já está ultrapassada. Então esses não têm medo da palavra do Criador. Continuam a blasfemar aquilo que o Criador já disse que já não. O Criador já disse que não quero habitar em templo feito de mão de homem. Eles insistem que tem que ter templo feito de mão de homem, para que faça perdição àqueles que entram nela. Isto não é o que o Criador aqui está dizendo. Então esse que faz essa prática, o Criador não olhará para ti, não verá para ti. Então, irmão, ouça bem. Cuidado com o que estás a fazer. Então, a resposta está em Mateus capítulo 3, versículo 11. A resposta está em Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu só vou ler o trecho 3, que diz: feliz os pobres no espírito, porque dele é o reino dos céus. Estás a ouvir? É uma felicidade aos pobres no espírito, porque o Pai também diz que ele vai olhar para os abatidos do espírito. Então, o próprio Filho diz: é uma grande felicidade para aqueles que são abatidos do espírito, porque eles vão encontrar o reino do céu. Então, se o Pai já te olha, te abençoa, te cuida, vais entrar no reino do céu quando você é abatido de espírito, pobre de espírito, porque o Pai também testifica. Mas aqueles que são desobedientes a palavra do Criador, estes o Pai não olhará. Não olhará. Porque eles não estão a fazer aquilo que o Pai falou. O Pai disse que sela a lei, eles dizem que tem que ter lei. É complicado. Muito complicado já, chefes. Então vamos a concluir. Isaías 56, versículo 10 até 12. Salmos 22, 20. Em Isaías 56:10, já falamos. Então é só para vocês lá em casa, mas só para recapitulação, vão ler Isaías 56, versículo 10 até 12, Salmos 22, 20, e o cumprimento está em Mateus capítulo 7, versículo 9, Filipenses 3, 2, Apocalipse 22, 15. Esses trechos, é só para dizer, esses trechos no Antigo Testamento fala dos cães, que são os pastores, e os Salmos também fala do cão, e ao mesmo tempo o Mateus, aqui são dois testemunhos que falam sobre o cão, os cães. Aqui o Mateus 7, 9
Filipenses 3:2, Apocalipse 22:15. Aqui também duas pessoas a testificar dos cães, que deveis se proteger destes cães. Deveis se proteger dos cães e não der as coisas preciosas aos cães. Por isso, eu te dou essa recomenda, leia esses capítulos para que você compreenda. E aqui eu termino com mais o quarto vídeo. Este é o quarto vídeo, na qual eu digo a vocês que a paz de Yahweh e a graça de Yahushua esteja convosco e que Ele vos dá mais entendimento, mais compreensão, e que Ele vos dá o discernimento, e que vocês também possam fazer com todo zelo, com todo amor, as melhores buscas, aquilo que eu não tirei, que vocês tragam. Também eu preciso saber, porque eu aqui que estou nesse lado da câmera e vocês que estão do outro lado da câmera, eu não sei mais que vocês. Então, todos nós estamos sujeitos a passar a mensagem a cada pessoa que precisar esta mensagem. Por isso, eu também preciso de vós, que vocês me deem aquilo que vocês conhecem. Então, assim eu vou e vamos esperar com o quinto vídeo. Assim eu virei com mais outros capítulos sobre a profecia e o cumprimento. Obrigado.